Meu irmão, minha irmã, nossa quarta formação sobre o Catecismo da Igreja Católica. Iniciamos a primeira sessão, capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Todo homem e toda mulher são capazes de Deus, de seguir a Deus, de desejar a Deus, anelar por Deus. O homem tem dentro dele um desejo que o impele ao Criador, porque ele é criatura. Eu fui criado por Deus, você foi criado por Deus. Deus nos criou, homem e mulher. Não esqueça o texto. Homem e mulher. Gênesis 1, 26, 27. Tá? E eu que sou criatura, criado à imagem e semelhança de Deus, um animal religioso, portanto, antes de ser um animal político, eu sou um animal religioso, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu, criatura, imagem e semelhança de Deus, desejo o Criador. Toda a minha vida, existência, é orientada para buscar, procurar o Criador, para descansar no Criador. E como ele me criou por amor, porque Deus é amor, e tudo que ele faz é bom, e tudo que ele faz é por amor, para o amor. O amor, a finalidade do amor é ele, é o próprio amor. A liberdade do amor é ele, é o próprio amor. Então, ele colocou ainda dentro de mim o amor dele. Romanos 5:5. Com esse amor de Deus que eu tenho dentro do coração, eu procuro a Deus. Eu, imagem e semelhança de Deus, procuro a Deus com o amor que ele colocou dentro de mim. Amor que ele é, que é ele. E aqui está inserido também o cerne da nossa vocação cristã. Qual é a vocação cristã nossa de homem e mulher? Amar a Deus. Que é o primeiro mandamento. Está tudo entrelaçado. Eu tenho que amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. O Senhor leva à perfeição. Cristo leva à perfeição o Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Amarás o Senhor teu Deus. O Deuteronômio 6:4. Profissão de fé de Israel. O Senhor Cristo, Jesus Cristo, leva à perfeição. Já que eu sou imagem e semelhança do amor, porque imagem e semelhança de Deus, eu só me realizo quando amo, porque sou imagem e semelhança do amor. E esse amor foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, no dia do nosso batismo. A coisa mais importante para nós no início da vivência cristã é o batismo. Porque naquela hora foi tirada a culpa do pecado original e foi derramado dentro de nós o Espírito Santo, o amor do Pai. Então toda vocação humana é vocação ao amor. E quando o homem não ama, não cumpre, não realiza sua vocação. Esse desejo de Deus que foi colocado dentro de nós é o desejo de amar a Deus, de buscar a Deus, de só descansar em Deus. Aquilo que realiza a existência humana é o amor, mas não o amor mundano. Não estou falando do amor eros, nem sentimental. Eu estou falando do amor de Deus, que foi colocado, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá? Leia aí a carta aos Romanos 5:5. Com esse amor que foi colocado, derramado dentro de nós, eu desejo o amor. O amor que está em mim deseja a Deus que é amor e que colocou o amor em mim. Tá? É o desejo de Deus. Todo ser humano tem. Até aquele que não foi batizado tem. Não tem com a profusão que eu tenho. Ele não tem a profusão do Espírito que eu tenho. Nós que fomos batizados. Mas ele tem a inclinação de buscar ao Criador.
porque ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, todo homem e mulher, eles tendem ao Criador, buscar o Criador, como fonte e origem de tudo, e fim, finalidade de tudo. Tá? O desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito, inserido no coração do homem. Tá? Impresso. O verbo hebraico katav, acho que é muito apropriado para entender que o desejo de Deus está inscrito. O katav quer dizer ferir. Quando eles escreveram a lei de Deus em tábua, eles feriram a tábua, que era pedra dura. Né? Então, foi ali na pedra que eles inseriram o mandamento de Deus. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus. Tá? Então, esse katav é ferir, é inscrever, gravar com força. Então, o desejo de Deus está gravado dentro de nós, inserido, ferido. E o amor ferido, quem é? Cristo. Ferido por amor de nós, por amor a nós, onde? Na cruz. Então, ele foi ferido, inscrito, gravado dentro de nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, que se deixou ferir por amor, para a nossa redenção, para a nossa santificação, para a nossa salvação. O desejo de Deus, consequentemente o amor de Deus, está inscrito, tá? Ferido, inserido dentro de nós, no coração do homem. O coração é a fonte de tudo, é de onde promana tudo, o desejo, a vontade, o pensamento. Então, o coração é a sede do ser humano e a sede do ser humano por Deus. A sede do ser humano e a sede do ser humano por Deus. Isso é o coração na cultura judaico-cristã. Visto que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus, portanto, é o início e a finalidade do ser humano, homem e mulher. O desejo de Deus está inscrito, ferido, gravado dentro de nós. E cada um de nós, criaturas, visto que a criatura humana, homem e mulher, fomos criados por Deus e para Deus. Deus fonte, origem e finalidade de tudo. Da nossa própria vocação cristã e católica. E Deus não cessa de atrair o homem. Hoje, na Igreja Católica, como é que Deus nos atrai? Pelo sacramento, sacramentos, pela oração, adoração, Eucaristia, que é o centro da vida cristã. Tudo isso é atração. A natureza, eu gosto muito de contemplar a Deus na natureza, pela natureza, através da natureza. Quando eu vejo o mar, aquela imensidão, e o mar é finito, eu penso no infinito. Quando eu era criança, antes de dormir, eu ficava pensando na eternidade. O que seria a eternidade? Nunca entendi, hoje eu entendo. Era uma oração de contemplação que Deus me deu criança. Tá? Deus não cessa de nos atrair a si. E só em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Só em Deus a nossa alma repousa, só em Deus o nosso espírito repousa, só em Deus a nossa vida repousa, o nosso coração repousa, como Cristo repousou nos braços do Pai, se entregando ao Pai na cruz. Nossa alma deseja a Deus, anela por Deus, Salmo 62. Só em Deus
o homem há de encontrar a verdade, porque Deus é a verdade e a felicidade. Só em Deus minha alma repousa, meu ser repousa. Aqui, o Catecismo coloca uma citação do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 19. Tá? O aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus. Minha vocação é comunhão com Deus. Minha vocação é comunhão com o amor, porque Deus é o amor. Este convite que Deus dirige ao homem e à mulher de dialogar com Ele na oração, dialogar, conversar com o Senhor. Né? Começa com a existência humana. Começa desde o início, quando a gente é criado. Apenas criado, Deus coloca no nosso coração o desejo de conversar com Ele, de nos relacionar com Ele. Recorde que eu já disse aqui que toda religião é uma experiência concreta com Deus. Essa experiência concreta com Deus na oração se dá com esse diálogo. Se dá na oração com esse diálogo com o Senhor. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E a nossa vocação, então, é amar o amor. Qual é a vocação de todo homem? Amar o amor. E o homem que não ama, não cumpre e nem realiza a sua vocação. E o homem que vai para o inferno, que é a ausência total de Deus, portanto, a ausência total do amor, não cumpre, não realiza a sua vocação de amar a Deus. E de ser criatura, né, criada por Deus. E criada por amor. Porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. Além de nos criar por amor, eu sou sustentado pelo amor. Eu fui criado para amar, pelo amor, e sou sustentado a cada hora, a cada segundo, a cada minuto. Sou sustentado pelo amor de Deus. Aqui tem um mistério da Trindade, né? O amor é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, que é o Espírito que foi colocado dentro de nós. Então, no fundo, nossa vocação que é amar, livremente amar, com o Espírito de Deus. O homem só viverá plenamente segundo a verdade, segundo Cristo, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Só me realizo quando me entrego ao Criador, quando me entrego ao amor por amor, livremente. Amor de Deus, que se manifesta em obra, né, na vontade, que é dar a vida uns pelos outros. Leia lá o Evangelho de João. Número 28. Em sua história, e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos. Existem várias religiões, vários comportamentos religiosos. A questão é que alguns são contra, né, a revelação de Deus, como está na Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, quando Deus proíbe consultar necromantes ou adivinhos, e muitos católicos vão aos adivinhos. Quando Deus proíbe invocar os mortos, e tem o espiritismo, e tem os espíritos da floresta, e tem a macumba, umbanda, quimbanda, sei lá o quê. Quando Deus é o sumo bem, e em relação ao sumo bem, nada nem ninguém se compara, e tem hoje doutrinas maniqueístas do bem e do mal, doutrina de reencarnação, Seixunoye, seitas, tá? Então, o desejo de buscar a Deus é inerente ao ser humano. Só que tem maneiras corretas de se buscar a Deus e maneiras contrárias à revelação do próprio Deus de se buscar a Deus. Então, alguns comportamentos religiosos são contrários à revelação de Deus manifestada na Sagrada Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E nós precisamos estar atentos.
Orações, sacrifícios, cultos, meditações, se são católicos cristãos, ok. Se são de acordo com a revelação, ok. Se são contra, não posso continuar, não posso invocar. Não posso invocar um morto. É contra a revelação cristã, judaico-cristã. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. É o que eu tenho dito desde o início. O homem é um ser religioso, criado à imagem e semelhança do Criador. E ele manifesta o seu ser religioso através do culto, da liturgia, da oração, da adoração, mas atento e cuidado com cultos contrários à revelação judaico-cristã, com cultos contrários à Igreja Católica. A revelação judaico-cristã hoje se plenifica na Igreja Católica, Vaticano II, a única que tem a profusão, a plenitude da revelação é a Igreja Católica. De um só homem, ele, Deus, agora a citação de Atos 17, 26 a 28, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra. Criação, Adão, Gênesis de 1 a 11, trata da criação, da queda, numa linguagem profundamente teológica e histórica, não histórica literalista, mas histórica. Deus é aquele criador de tudo, inclusive do primeiro ser humano, tá? Da primeira mulher, do primeiro homem. Tendo estabelecido o ritmo dos tempos e dos limites de sua habitação. Quem estabeleceu? Deus. Assim fez para que buscasse a Deus, nossa vocação de buscar o amor. E talvez as apalpadelas, diz aqui o Atos 17, 26 a 28, o encontrassem a ele que na sua realidade não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, no início, o catecismo coloca toda essa realidade de ser criado, cada um de nós, criado à imagem e semelhança de Deus. Nessa criação, nessa imagem e semelhança, entra o pecado, a realidade do pecado. Se você ler lá o Gênesis do início, de 1:1 a 2:4a, é o primeiro relato da criação, 2:4b a 3:25, o segundo relato da criação. Nesse segundo relato, entra o pecado, a realidade do pecado. Toda a fonte do mal, toda a origem da fonte do mal é o pecado. Essa fonte, essa origem, essa realidade entraram na história humana, fruto da desobediência do homem, que queria ser igual a Deus. Orgulho, desobediência, pecado, tentação, prova, já entra ali, no início da criação. Deus cria tudo, o que criou é bom, e o homem prefere se colocar contra Deus, contra o Criador, e escutar o adversário do Criador. É o que iremos agora refletir. A realidade do pecado na existência humana. O texto que fala do pecado, da entrada do pecado na realidade humana, é Gênesis 3. Gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, né? Gênesis 3, para analisar o que é esse tal de pecado e por que que ele foi tão ruim, tão nefasto e continua sendo na nossa vida humana, na nossa existência humana. O que é o pecado? O que significa pecar?
Aqui eu tenho um relato. E é um relato muito profundo. Muita gente acha uma historinha aí de criança, né? Serpente e tal. Nessa historinha de criança, tem história, verdade e teologia. Pode entender? O relato do paraíso. A serpente, ele coloca como um animal, serpente. Era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus, dos campos, que o Senhor Deus tinha criado, feito. Então, realidade 1. A serpente, que é o Satanás aqui, que é o adversário, você o encontrará, ou a encontrará lá no livro de Jó. Claro que o Antigo Testamento não tem a plenitude da revelação. Essa serpente, aquele adversário de Jó, é o Satanás, o diabo. Está lá no Novo Testamento, o Senhor se encontra com ele e o vence na tentação, Mateus 4, 1 a 11. O Senhor expulsa ele de muitas pessoas, então possessão existe. Ele é um ser espiritual, doutrina da igreja, que se colocou contra Deus. Ele não tem a autoridade que Deus tem. Nenhuma autoridade diante de Deus ele tem. E nenhuma autoridade diante de nós, se eu estou na graça de Deus e com Deus. Mas se estou distante de Deus, ele pode ter alguma autoridade. Dentro de mim, se eu der autoridade a ele, fora de mim, tentando e provando. Quando entra dentro, é a possessão. Quando se dá a possessão, quando alguém se consagra a essa força e a esse espírito. Não é só uma força, não. É um ser espiritual. Se alguém se consagra a ele, está possesso. Se alguém livremente se consagra ao diabo, está possesso. No Novo Testamento existem verbos em grego particulares, só para expressar a expulsão dele por parte de nosso Senhor. Alguns teólogos no Novo Testamento confundem expulsão com cura. Duas realidades muito diferentes. Quando o Senhor cura, não tem grito, não tem manifestação, não tem confusão. Ele cura, a pessoa curada se levanta, pronto. Começa a servir. Ou é a sogra do Pedro, ou é um cego, ou é um coxo, um aleijado. Quando há expulsão, tem confusão e muita. O demônio não quer sair. Ele está dentro, e o verbo grego de expulsar é movimento de dentro para fora, é que balo, sai. Né? E o demônio, quando há a expulsão, muitas vezes conhece nosso Senhor. Ele diz, eu sei quem tu és o Filho de Deus. O único que conhece claramente nosso Senhor, no tempo da vida pública dele, é o Satanás. Os apóstolos não conhecem, ninguém conhece. O Satanás, sim. Ele viu quem era nosso Senhor. E o que o nosso Senhor estava fazendo. Por trás da morte de nosso Senhor tem o que? O Satanás. Então, é uma realidade. Exorcismo é uma realidade. O diabo, o Satanás, Lúcifer, eclesiástico, Lúcifer, é uma realidade. E todo mal provém dele. Toda insurreição, rebeldia provém dele. Toda desobediência provém dele. Aqui, ele é tido como uma serpente. Uma serpente. Ele é um ser espiritual. Uma criatura de Deus. Aqui coloca que ele era muito astuto, astucioso. E é. Veremos por quê. O mais astuto de todos os animais dos campos. É um animal do campo, uma criatura que o Senhor Deus tinha feito. Então, ele não se compara a Deus. Ninguém é como Deus, Miguel, Micael, ninguém é como Deus. Ele não tem o poder que Deus tem. Muitos católicos cristãos colocam no Satanás um poder que ele não tem. Ele tem poder em alguém que tá fora da graça de Deus. Ele tenta, poder exterior ele tem. Agora, poder interior só para quem consente, dá a liberdade, né? Se consagra a ele. Né? Ou de quem está longe da graça de Deus. E ainda esse longe da graça de Deus, Satanás tem um poder externo. Não tem poder de entrar. Só entra quando alguém livremente se consagra a ele. Portanto, não brinque. Nem assista filme de terror. Porque ali tem um envolvimento do mal. E nisso nunca se consagra a ele. Porque ainda que você não sinta nada, se consagrou, você está possesso.
Ela, a serpente, estou lendo aqui o texto do Gênesis 3. Falou com a mulher, disse à mulher. Então, Deus já tinha criado o homem e a mulher, você tem que ler um pouquinho antes. Existia essa serpente, estou lendo a nível literário. Não estou colocando isso ao pé da letra, estou lendo o texto para procurar o sentido teológico. O importante aqui é o sentido teológico. Essa serpente é um ser espiritual. Não é só uma serpente, não, é um ser espiritual. Ela disse à mulher, quem é a serpente? Esse ser espiritual, criado por Deus. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. Esse ser espiritual, essa serpente, se aproxima da mulher e diz, Deus disse então que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Deus não tinha dito isso. Ela se aproximou mentindo. Deus não tinha dito que não podia comer de nenhuma árvore do jardim. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. Não, Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que podia comer de todas, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para quê? Para provar o homem em quê? Na obediência. E o homem e a mulher vão cair na desobediência, rebeldia, pecado de Israel, que levou o que? A idolatria e ao exílio. E a nova aliança em Cristo, no corpo e no sangue de Cristo. Oferir desculpa, depois dirá Santo Agostinho. Porque a rebeldia levou ao corpo e ao sangue de Cristo, a nova aliança. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. A serpente chegou mentindo. A tentação, toda tentação é uma mentira. No cerne de toda tentação do diabo tem uma mentira. O cara que é tentado na gula, a gula em si é uma mentira, porque me autodestrói. O adultério, a paixão é uma mentira, porque me autodestrói. A luxúria, a tentação da luxúria, da carne, é uma mentira. Toda tentação, no cerne dela, é uma mentira. O fundamento da tentação é uma mentira. Por quê? Porque o pai da tentação é o mentiroso. Nosso Senhor colocará isso em João. Ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, ele vem o quê? Mentindo. E aqueles que estão com ele são o quê? Mentirosos. Quem peca, mente. E cai na malha, na tentação do pai da mentira. E quem peca frequentemente é um mentiroso. Um pecador mesmo, quanto mais, não consegue encarar no olho ninguém. Porque ele já está todo tomado pela mentira. Que é o Satanás, que é o pai da mentira. Que o atraiu e o tem nas suas garras. Quem nos liberta do pai da mentira? Cristo. O amor de Deus foi colocado dentro de nós. O batismo, a luta contra o pecado. O que é que eu tenho que fazer como cristão? Lutar contra o pecado. Dizer não ao pecado. Consigo. Renunciando toda hora. Adorando, se entregando ao nosso Senhor. Aí eu venço o pecado. Então, esse pai da mentira vem até a mulher e diz, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. Mentira, não tinha dito. A mulher respondeu à serpente. Me diga uma coisa. Qual era a intenção da serpente, do diabo? Qual era a intenção dele? Quando ele disse isso à mulher? Então Deus diz que não podeis comer de todas as árvores do jardim. Qual era a intenção dele? Que a mulher comesse na hora? Era? Não. Qual era a intenção do diabo? Qual é a intenção da tentação quando chega? Qual é a intenção do Satanás? Antes de você cair, ele tem uma intenção? Tem. Se diz que é astucioso, ele tem uma intenção. Um conselho. Não lute contra ele só, você cai. Nem lute contra ele. Quando ele vier, corra a Nosso Senhor. Você não cairá nunca. Se você recordar o texto de Mateus 4, 1 a 11, Nosso Senhor não falou com a serpente. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, me adore. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Jesus não respondeu ao diabo. O que ele fez? Citou a Sagrada Escritura. Está escrito,
está escrito, está escrito. Então, não dialogue com a serpente, não responda à serpente, não responda à tentação. Quando ele sugerir algo aqui ou aqui, corra até nosso Senhor. Peça ajuda a nosso Senhor. Ou então vá ler a Sagrada Escritura. Recite um salmo, porque na hora da tentação, Mateus 4, 1 a 11, nosso Senhor não respondeu a ele. Recitou a Sagrada Escritura. Ou seja, nosso Senhor, que é nosso Senhor, respondeu com a oração. Não respondeu diretamente ao Satanás. E a pior tentação foi aquela da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Quando a pessoa está morrendo, o que é que ela mais deseja? Viver. Na hora que nosso Senhor estava morrendo, o diabo, na voz de uma pessoa presente, disse, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O que é que o corpo humano, o que é a humanidade de Cristo, o corpo humano de Cristo mais queria naquela hora que estava morrendo? Viver. Descer da cruz. Ele desceu, ele respondeu, e ele disse, tenho sede. Citou de novo a Sagrada Escritura. Então, você está sendo tentado? Recite a Sagrada Escritura. Vá até o nosso Senhor, reze o texto, credo, reze a oração de São Bento, peça ajuda ao nosso Senhor, porque ele venceu o Satanás, mas não enfrentou diretamente. Nosso Senhor não conversa com a serpente, não conversa com o Satanás, expulsa, e na hora da tentação, recita a Sagrada Escritura. 2 conselhos para quem está sendo tentado. Ore, reze, ore, invoque o Senhor. Não responda a Satanás, não enfrente o Satanás. Você não tem força contra ele. Mas com o nosso Senhor, não corra dele, como Teresinha fazia, com o nosso Senhor, vá até nosso Senhor, com o nosso Senhor você vence ele na hora. E nosso Senhor venceu. Então recite um salmo, tá? Ore, reze, não responda ao Satanás. O que o diabo queria com Eva era conversar com Eva. O que nos leva a pecar é conversar com a tentação. Jogou uma mentira, porque todo pecado é mentira. Não nos realiza, nenhum pecado nos realiza. O nosso ser foi criado para o amor de Deus. A mentira é o contrário do amor. O demônio é a mentira, o ódio, é tudo contrário ao amor. Por isso que o pecado, ele quebra o ser humano em si. Ele tira a nossa paz na hora. Eu fui criado para o amor, para a paz, para Deus. E quando eu peco, eu me distancio de Deus. Não é que Deus saia de mim, eu me distancio de Deus. Tudo sou eu. Eu me distancio de Deus. Aí fico louco, porque estou longe daquele que me criou. Então não peque, porque é 2 trabalhos. Você irá se distanciar e terá que se reaproximar de Deus. Pense nisso antes de pecar. Mas a primeira coisa é não dialogue com o Satanás. Como é que eu não dialogo com o Satanás? Pecado da gula. Ele coloca uma visão, uma vontade de comer. O que você faz para não dialogar com o pecado? Tira o pecado, faz o contrário. Tá? A primeira reação é fazer o contrário. Estou sendo tentado, corra, saia do local da tentação. Faça o contrário que a tentação está dizendo. Pecado de luxúria, corra, coloque um pensamento de alegria, de paz, de Deus. Pecado de gula, corra, não vá para a geladeira, corra. Pecado de ira, não se entregue à ira. É fazer o contrário do que a tentação está sugerindo. Porque a tentação é uma mentira. E se você cai, você se distancia de Deus, perde a paz. Quanto mais distante, mais frágil, e mais tentação, e mais pecado, e queda, e tentação, e pecado, e queda. E tem gente que não retorna mais. Está tão fragilizado por essa dinâmica de tentação e queda e pecado, e tentação e queda e pecado, que se considera um nada. Alguns se fecham à graça do Espírito Santo, quando bastaria confessar e retornar. Se fecham à graça do Espírito Santo e se morrerem assim, inferno. A pior realidade que existe é o inferno. O que é que o demônio quer? Nos conduzir ao inferno. Por quê? Porque ele já está no inferno. Ele já está condenado. O único ser já garantido condenado é o Satanás.
E ele quer conduzir gente com ele para lá. Quanto mais gente com ele, melhor para ele. Então, o que é que ele queria com Eva aqui? Que ela dialogasse com ele, que ela conversasse com ele. Ele jogou a mentira para que ela respondesse a ele. O que é o responder ao Satanás, ao diabo aqui? É dialogar com a tentação. Exemplo, pecado de luxúria. Você está no seu celularzinho aí, joga uma imagem. Se você olhar com o olho na hora, irmão, você está dialogando com a tentação. O que você tem que fazer? Na hora, deleta. E se continuar, saia do grupo. Por quê? Porque senão você vai cair. Quem é tentado na luxúria e começa, não é nada não, é só uma imagenzinha. Você vai cair. Você já caiu. Porque você está dialogando com a tentação. O dialogar é isso. É só uma imagem, isso aqui é uma imagem, não é nada não. Depois é outra, e outra, e outra, e outra, e cai. Aí adultera. Ou fornicação. Adultério se você é casado. Fornicação se você consente, basta consentir aquela imagem dentro de você, já é pecado. Já é pecado. Então o que você faz na hora? Na hora delete. Às vezes a imagem nem se materializa, fica aquela imagem turva, delete na hora. E se continuar, saia do grupo, não está lhe ajudando em nada. Entendeu? É um exercício, é o contrário. Mas ela começa com a mentira. Se é a gula, é outra do jeito que eu estou dizendo. Não aceite na hora, não dialogue. Mas eu estou de dieta, não posso comer, mas é só uma banana, é só uma laranja. Você vai cair. Quando o demônio tentou Eva e disse, então Deus disse, vós não poder comer de todas as árvores do jardim, a tentação era essa. Ela queria dialogar com Eva, e Eva caiu. Não caiu porque comeu logo, não. Caiu porque conversou com a serpente. Esse é o drama. Não converse com a tentação, você vai cair. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, todos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A mulher vai morrer. Mas não porque Deus disse, embora, claro, porque Deus disse, mas porque dialogou com a serpente agora, sob pena de morte. Ela vai morrer porque comeu da árvore que Deus tinha proibido, sim, mas morreu antes, por desobediência. E era o que a serpente queria, conversar com a mulher, com Eva. Olha a resposta dela. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela caiu aí. Eva caiu aqui, não foi quando comeu. Ela caiu quando ela respondeu à serpente. Ela caiu quando ela entrou na trama da serpente. Aliás, melhor seria não uma serpente, mas uma aranha, que faz aquela teia. Ela caiu na teia da aranha. Ela estava toda já entrelaçada na teia da aranha. Ela não ia sair mais daquela teia. E a aranha, a serpente, já sabia disso. O diabo queria que a mulher respondesse só isso. Respondeu, entrelaçou. É a teia da aranha. É a toca da serpente. A mulher entrou na toca. Não ia sair dali viva. E não saiu. Morreu. Porque a última consequência do pecado é a morte. E ela vai morrer. Claro que esse pecado se concretiza, se realiza na desobediência. Ela desobedece e come daquela árvore. Prefere ouvir o Satanás do que ao Senhor. A concretização do pecado, claro, é a materialização. Ali também ela morreu, mas já morreu aqui. Quando ela dialoga com a tentação, a mulher já morreu. Então, a mulher cai aí. Cai quando ela conversa com a serpente, quando ela dialoga com a tentação. A queda se dá aí. Não dialogue, irmão, com a tentação. Você vai cair. Mas do fruto da árvore do jardim,
está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Ela caiu aqui. Ela continuou a conversar com a serpente. Ela entrou na malha, na toca da serpente. Ela entrou na toca. Ela entrou na teia da aranha. Ela não vai sair daqui viva. E não saiu. A morte é a última consequência do pecado da mulher e do homem. Tá? Com Deus não se brinca, né? É a justiça de Deus. Deus tinha dito não tocar. Aqui ela não tocou ainda, mas já caiu. Porque ela conversou com a tentação. Não converse com a tentação. De hoje em diante, não converse com a tentação. Versículo 4. A serpente disse então à mulher, não morrereis. Aqui é o adversário que se coloca enquanto adversário. Aquele Lúcifer, aquele tentador, aquele adversário de Jó, que é o diabo do Novo Testamento. Tá? É o demônio, o chefe deles, se colocou contra Deus. O pecado de rebeldia, se colocar contra Deus. Diz o quê? Não morrereis. O que é que Deus tinha dito? Sim, morrereis. Aqui o diabo se manifesta enquanto ele é. A serpente disse então à mulher, não morrereis. No hebraico, lo. Deus tinha dito, sim, morrereis. Deus que tudo tinha criado por amor, tudo tinha feito por amor, vem o diabo, que é um ser espiritual, tenta a mulher cai na teia, entra na toca, entra na trama da serpente, e agora essa serpente se manifesta como ela é. É a rebelde por excelência, aquela que se coloca contra Deus por excelência. Que se colocou contra Deus no paraíso que ele criou. E Deus a expulsou do paraíso. Ela, a serpente, que foi expulsa do paraíso por Deus, agora levará o homem e a mulher a ser expulsos do paraíso. E como consequência, a morte. E hoje em dia, a morte é pior. Porque hoje em dia, a morte é eterna. Essa morte aqui de Adão e Eva, que eles experimentaram, não era ainda eterna. Tá? Hoje é. No Novo Testamento, quem se entregar à serpente e morrer do lado da serpente e não se converter, será levado na teia da serpente, na cova da serpente para o inferno, que é a ausência total de Deus. Não morrereis. É o grito de rebeldia da serpente, que se colocou contra Deus no paraíso celeste. Aqui é o paraíso terrestre, que o Senhor tinha criado. Aquilo que aconteceu no céu, no paraíso celeste, com a serpente, que foi condenada e expulsa do paraíso, acontecerá agora no paraíso terrestre com o homem e a mulher, que serão expulsos do paraíso, porque escutaram a serpente e não o Senhor. Mas surgirá um novo jardineiro, Cristo. Recorde ele lá, diante de Maria Madalena, no jardim lá do sepulcro. Ele é o novo jardineiro de um novo jardim, e nos fez entrar no reino eterno do Senhor. Não morrereis, mas Deus conhece que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e do mal. A serpente agora cresce, a trama cresce, a teia está envolvendo toda a mulher. Aquele animalzinho que entrou na teia da aranha e está sendo já envolvido pela teia da aranha. A aranha já chegou, picou, conversou com a mulher e agora está envolvendo a mulher na teia toda. Né? Não morrereis, envolvendo a mulher. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. Aí vai colocar cada vez mais o desejo contrário a Deus no coração da mulher. Vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Aqui o pecado se manifesta em ser igual a Deus, que era o pecado de Satanás. Se colocou contra Deus para ser um adversário de Deus igual a Deus. O que aconteceu com a serpente, com Satanás, no paraíso celeste, do qual ela foi expulsa, ela injeta o veneno. Aqui serpente é interessante, porque ela injeta o veneno no coração da mulher. Deus sabe que se tu comer desse fruto, tu serás igual a ele. Foi o pecado dela
O pecado do demônio era esse, querer ser igual a Deus. Que Miguel se coloca contra ele, dizendo: quem como Deus? Ninguém. Satanás quis ser igual a Deus. Miguel se coloca contra ele e ele é expulso do paraíso. Agora ele injeta o veneno de querer ser igual a Deus no coração da mulher. Consequência, a mulher será expulsa do paraíso, do jeito que a serpente foi expulsa do paraíso. Tá? Não morrereis, mas Deus conhece que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. Não é só o olho não, é o coração, a mente. A mulher agora está dentro da malha total da serpente, na toca, na teia da aranha. Já está morta a mulher, aqui já está morta. 4, 5 dias que já morreu. Como Lázaro lá, só que o Senhor ressuscitou, né? E essa mulher, hoje, uma vez arrependida, está com o nosso Senhor no céu. Vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, versados no bem e no mal. Aqui é querer ser igual a Deus. É o pecado depois que se alastrou no mundo. Qual é o pecado do mundo hoje? Querer ser igual a Deus. Construir uma cidade humana sem Deus. Qual é o pecado da Torre de Babel? Querer ser igual a Deus, chegar até o céu. E todo pecado que é rebeldia. Aqui nesse relato, tão bonito, tem toda a dinâmica da tentação e do pecado. De querer ser igual a Deus. Aqui se concretiza, se materializa o jogo da serpente. Quando a mulher já está toda enlaçada, dentro da toca e da teia, ela não sairá. Não sairá viva. Sairá morta. Tem saída? Tem. O Cristo ressuscitou no novo jardim e conduziu esse homem e essa mulher ao paraíso. Claro, com o arrependimento deles. Onde estavam, né? Com o arrependimento deles. Versados no bem e no mal. Vossos olhos se abrirão. E no versículo 6, a mulher então viu que a árvore era boa ao apetite. O pecado exteriormente parece bom, agradável. A tentação, na hora, parece uma coisa boa. Olha o versículo aqui. Viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, sentido. A mulher ficou só no reino dos sentidos. Deixou o reino da obediência que Deus tinha querido. O reino do espírito espiritual é o reino da obediência. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 11. Todo o evangelho de João. O que nos leva à felicidade eterna é a obediência. A mulher já toda entrelaçada ficou no reino do sentido, não no reino da obediência. O nosso reino terreno, terrestre, é o reino da obediência. Eu, criatura de Deus, obedecer ao Criador. Assim serei glorificado pelo Criador no Filho dele. E o glorificarei, fazendo a vontade dele. A mulher, no reino do sentido só, vê que a árvore era boa ao apetite. Não está dizendo que é maçã aqui, não. Ficou aí na história, não está dizendo qual é a árvore aqui, não. Mas que era boa ao apetite, gosto, sentido, sentimento, e formosa à vista. Né? A mulher ficou no reino do sentido, dos sentidos, quando deveria ir ao reino do Espírito, que é fazer a vontade do Pai. O reino do Espírito é só isso, fazer a vontade do Pai. Não é o reino do sentido, é o reino da vontade. A serpente, então, tenta a mulher no sentido, no ver, no tocar, no sentir, quando ela deveria ter continuado no reino do Espírito, da vontade. E ter dito não. Não ter dialogado com a serpente. Aí não teria caído. E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui se materializa o pecado dessa mulher. Assim que aqui se concretiza o pecado dessa mulher. Encerramos por hoje. No próximo, nós continuaremos a refletir sobre essa queda original. O homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus, criado por amor e para o amor, peca e se distancia do projeto redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Maria passa na frente